Olá, tudo bem? Mais uma aula de cálculo. Nós já estamos aqui em nosso terceiro contato. Nos dois primeiros nós temos a oportunidade de falar em alguns conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais. Vimos algumas propriedades, vimos os intervalos numéricos, vimos o início de plano cartesiano e hoje vamos dar mais um passo. Vamos começar a falar nas funções, para que a gente se prepare para ver o conceito de limite. Tá bom? Vamos aqui no quadro para a gente acompanhar o início aqui da aula. Eu coloquei aqui, veja bem pessoal, algumas funções. Coloquei aqui algumas funções que na verdade são exemplos para a gente poder começar a aula. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de função aqui não, mas ela é interessante para você fixar alguns conceitos. Uma coisa importante, em toda função, nós temos temos um terno, né? Nós temos dois conjuntos, A e B, e nós temos uma lei que relaciona os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Aqui, por exemplo, nessas situações que nós colocamos aqui, olhe para cá. Eu tenho essa primeira função aqui, ó, dado um conjunto A, importante que ele não seja vazio, nem A nem B, são conjuntos não vazios. Eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B, onde eu vou relacionar os elementos de A com B. Por exemplo, esse elemento de A aqui, ó, ele se corresponde mediante essa função f com o elemento 2. Nós dizemos que 1 tem imagem 2. O 2 aqui, ó, tem imagem 2 também. E o 3 aqui, ele tem imagem 6. Professor, toda relação desse tipo é uma função? Não. Para ser função, além de eu ter o conjunto A e o conjunto B, essa lei que relaciona os elementos de A com os elementos de B deve satisfazer algumas condições, certo? A condição importante que a gente tem aqui para você ter uma função é que cada elemento do conjunto A, esse conjunto A eu vou chamar de conjunto de partida, e esse conjunto B eu vou chamar de conjunto de chegada. Cada elemento aqui do conjunto A tem apenas uma imagem no conjunto B. Por exemplo, o elemento 1 tem imagem 2, ele não tem imagem 2 e imagem 4, por exemplo, só tem imagem 2. O elemento 2 só tem imagem 2. O elemento 3 tem imagem 6. Ou seja, qualquer um desses elementos que você tome, certo? Qualquer um deles tem apenas uma imagem no conjunto B. Certo? 1 tem imagem 2, o 2 tem imagem 2, o 3 tem imagem 6. Agora, você está vendo uma coisa interessante. No conjunto B, eu tenho um elemento que não serve de imagem para ninguém. O 2 e o 6 são imagens dos elementos de A, mas o 4 não é imagem de ninguém. Outra coisa, Augusto, eu estou observando que nesse meu conjunto B aqui eu tenho um elemento funciona como imagem tanto para 1 quanto para 2. Isso não é problema, certo? Se esses fatos acontecerem, você não deixa de ter uma função. Você deixaria de ter uma função se, por exemplo, esse elemento 1 aqui não tivesse imagem, não tivesse correspondente. Ou se por acaso esse elemento 1 ou qualquer um outro aqui tivesse 2 ou 3 imagens. Aí você não teria uma função. Mas em relação ao conjunto de chegada, não tem problema. Você pode ter um elemento se vindo de imagem para mais de um outro elemento lá do conjunto A, e pode ter alguém aqui que não seja imagem de ninguém. Perceba que todos os elementos do conjunto A, do conjunto de partida, eles têm imagem no conjunto B. Mas nem todos os elementos de B servem de imagem para os elementos de A. Esse conjunto aqui, ó, esse subconjunto de B, ó, 2 e 6, formado pelos elementos que efetivamente servem de correspondente perante essa função para os elementos de A, esse subconjunto aqui de B forma o que a gente chama de imagem da função. Você tem um conjunto de partida ou o domínio da função, você tem um conjunto de chegada, que são todos os elementos aqui 2, 4 e 6, e esses que efetivamente servem de correspondente, nós chamamos de imagem. A imagem, por exemplo, dessa função aí seria formada pelos elementos 2, 6. Esses três outros exemplos, em todos eles, nós temos funções. Aqui, por exemplo, ó, cada elemento do conjunto de partida
certo? Tem uma única imagem no conjunto de chegada. Cada elemento do conjunto de partida tem uma única imagem no conjunto de chegada. Cada elemento aqui no conjunto de partida tem uma única imagem no conjunto de quem? De chegada. Mas no conjunto de chegada você tem aquela situação. Você pode ter alguém que é imagem de mais de um elemento, você pode ter alguém que não é imagem de ninguém, sem problema nenhum. Esse conjunto B é chamado de conjunto de chegada ou contradomínio. Agora, os elementos desse contradomínio que efetivamente servem de correspondente para os elementos do conjunto de partida formam a imagem da função. A imagem dessa função aqui é 2, 6. Quem seria a imagem dessa função aqui, ó? Quem seria a imagem dessa função aqui, ó? 1, 3 e 7, ó. O meu conjunto imagem aqui seria esse subconjunto de B. Né? Isso aqui seria a imagem da minha função f. Aqui, Augusto, quem é a imagem da minha função 5, 6 e 7? Essa aqui seria a imagem da minha função f. Via de regra, né? O conjunto imagem, ele está contido no conjunto B. Olha aqui, ó. O conjunto imagem, ele está contido no conjunto B. Você tem uma função f de A em B. Ele é um subconjunto de B. Via de regra, na minha função, a imagem ela está contida em B. Só que pode ser igual a B. Toda situação não. Mas pode acontecer do conjunto imagem ser o próprio conjunto B. Não é o caso aqui, ó. A imagem aqui é formada pelos elementos 2, 6. E aqui você tem um elemento que está em B, mas não está na imagem. Aqui também, ó. A imagem 1, 3 e 7, os seus elementos, é o conjunto de elementos 1, 3 e 7, mas o 5 está em B, não está na imagem. A imagem está contida, mas não é igual a B. Mas você pode ter também, certo? A imagem sendo o próprio conjunto B. Nada impede que isso aconteça. Quando isso ocorre, quando a imagem, certo? Ela é exatamente igual ao conjunto B, a nossa função, ela recebe uma denominação especial. Nós dizemos que você tem uma função sobrejetora. A função sobrejetora é aquela onde o conjunto imagem dela é o próprio conjunto de chegada, é o próprio contradomínio, é o próprio conjunto B, se a função for de A em B. Aqui, por exemplo, eu tenho duas funções sobrejetivas. Quais são? Essa função aqui é sobrejetiva, porque a imagem é o próprio conjunto B, e essa aqui também é sobrejetiva. Essas duas funções aqui, elas são sobrejetivas. Quando isso acontece, né, como eu estou dizendo aqui a vocês, quando isso acontece, nós dizemos que a nossa função ela é uma função sobrejetiva, ou ela é uma sobrejeção de A em B. Veja que aqui a minha função não é sobrejetiva, né? Você não tem a imagem igual ao conjunto B, nem muito menos aqui, a imagem igual ao conjunto B. Apesar de que eu posso facilmente transformar qualquer função numa função sobrejetiva. É só redefinir esse conjunto B aqui, por exemplo, tirando o 5. Aqui, por exemplo, redefinir o conjunto de chegada tirando esse 4, facilmente ela se torna uma função sobrejetiva, certo? Então nós temos aqui dois conceitos iniciais. Lembrar que em toda função você tem conjunto de partida, um conjunto A não vazio, um conjunto B também não vazio de chegada, e você tem uma lei que relaciona os elementos de A com os elementos de B. Agora, com um detalhe, para que você tenha uma função, essa lei precisa fazer uma relação de tal maneira que cada elemento de A tenha apenas uma imagem no conjunto B. Você não pode ter um elemento em A sem ter correspondente em B, ou um elemento em A com mais de uma imagem em B. Tranquilo? Agora, em relação ao conjunto de chegada, não. Você, como viu aqui, você pode ter um elemento servindo de imagem para mais de um elemento em A, ele pode não servir de imagem para ninguém, sem problema nenhum. Ou seja, no conjunto imagem, certo? Você, melhor dizendo, no conjunto de chegada, no contradomínio, você pode ter alguém ali sobrando, que não está sendo correspondente de ninguém no conjunto A, como a gente mostrou aqui para você nessa situação e nessa.
Agora, se não sobrar ninguém, né, se a imagem for o próprio conjunto B, a nossa função é uma função sobrejetiva. Outra coisa interessante para quem já estudou função é que, além das funções serem sobrejetivas, elas também podem não ser sobrejetivas, ser sobrejetiva ou não. Elas também podem ser injetivas ou não injetivas. O que é uma função injetiva? Sobrejetiva nós já aprendemos. É aquela que a imagem da função é o próprio conjunto de chegada, é o próprio contradomínio. Se for uma função de f, a função f de a em b, é o conjunto B. O que é uma função injetiva, professor? Uma função injetiva é aquela onde todo elemento do conjunto de partida tem uma imagem, isso é uma condição da função, tem uma imagem, agora essa imagem é apenas desse elemento. Ela não serve de imagem para nenhum outro elemento. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Essa minha função aqui, ela não é injetiva. Não é injetiva. Por quê, Augusto? Porque você tem dois elementos distintos no conjunto de partida com a mesma imagem aqui, ó. Ela não deixa de ser função, só que ela não é uma função injetiva. Para ela ser injetiva, seria necessário que todo elemento do conjunto A aqui tivesse imagens únicas, suas, somente delas, lá no conjunto B. Aqui não, você tem dois com a mesma imagem. Veja que essa função aqui também não é sobrejetiva, ela é uma função. Mas esses dois aqui, ó, têm uma mesma imagem. Na verdade, injetiva aqui é essa e essa aqui, ó. Essas duas são injetivas. Aqui, ó, cada elemento do conjunto de partida tem sua imagem, a imagem é apenas dele. Esse 1 é apenas imagem do 0, o 3 é apenas imagem do 2, o 7 é apenas imagem do 3, né? Ali também. Certo? O 5 é apenas imagem do 1, o 6 é apenas imagem do 2, o 7 é apenas imagem do 5. Essas duas funções aqui, elas são injetivas. Eu vou até colocar aqui uma letra, ó, certo? Vou colocar uma letra aqui I, para indicar que essa é injetiva. Colocar aqui uma letra I, para indicar que essa aqui ela é injetiva. Essas duas funções, elas são injetivas. Certo? As sobrejetivas aqui, quem são? Essa não é sobrejetiva, porque a imagem não é o conjunto B. Essa aqui é sobrejetiva, ó, porque a imagem é o conjunto B. Vou marcar aqui com S. Essa não é sobrejetiva, ó, não é sobrejetiva, porque a imagem não é o conjunto B. Agora, essa aqui é sobrejetiva, porque a imagem é o conjunto B. Você percebe aqui, nesse quadro que nós fizemos, que essa classificação, função injetiva e função sobrejetiva, essa classificação é uma classificação independente. O fato de ser uma coisa não implica que seja outra, ou vice-versa, não. Porque você pode ter, ó, função que nem é injetiva nem sobrejetiva, função que é apenas sobrejetiva, função que é apenas injetiva e função que é injetiva e sobrejetiva. Quando a função é as duas coisas simultaneamente, ela é injetiva e sobrejetiva, nós dizemos que ela é uma função bijetiva, né? Essa função aqui ela é bijetiva, mas não é um tipo novo, não, é apenas um nome especial que a gente dá quando a função tem essas duas qualidades. Nome que a gente não dá quando ela não tem nenhuma das duas qualidades, quando ela nem é injetiva nem sobrejetiva, não tem nome especial. Quando ela é só sobrejetiva, só injetiva, denominamos dessa maneira. Quando ela é as duas coisas, nós dizemos que ela é o quê? Que ela é uma função bijetiva. Não esquecer que numa função sobrejetiva, certo? Uma função sobrejetiva, a imagem da função coincide com o conjunto B. Na função injetiva, a gente pode definir aqui a função injetiva da seguinte maneira. Se você tem, por exemplo, dois elementos, x1 e x2, tá certo? Ambos pertencentes ao domínio da função. Se x1 é diferente de x2, isso implica que y1 é diferente de y2. Ou seja, elementos diferentes no domínio têm imagens diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que a nossa função é uma função o quê? Uma função injetiva. Certo? Essa é a condição para que uma função seja injetiva. Elementos distintos no domínio, eu estou imaginando que esses dois números x1 e x2 vêm, por exemplo, do conjunto A,
Isso implica que você tem imagens distintas, y1 diferente de quem? De y2. Então aqui nesse início de aula, nós já temos o conceito de função, nós já temos o conceito de imagem de uma função, nós já temos o conceito de função sobrejetiva, função injetiva, e quando tem as duas coisas, a função é o quê? É bijetiva. Vamos pegar esses conceitos e aplicar algumas funções que nós conhecemos, certo? Por exemplo, essa primeira função aqui, agora chama a atenção de vocês que as funções que serão importantes aqui para a gente não são essas, de pequenas quantidades de elementos no conjunto A, no conjunto B, aquilo a gente toma para o aluno entender no primeiro momento esses conceitos. Mas as funções que são importantes aqui para a gente são funções que vão acontecer dos reais nos reais, ou seja, que vão ter como conjunto de partida o conjunto dos números reais, como conjunto de chegada o conjunto dos números reais, ou subconjuntos ou intervalos desses conjuntos aí, dos reais. Essas aqui são as funções importantes que nós vamos ter aqui. Eu vou começar com algumas funções simples aqui para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, essa primeira função aqui, ó, é uma função dos reais nos reais, que associa a todo x do seu domínio um y no conjunto de chegada. Só que esse y é constante igual a 5. Esse tipo de função aqui é chamada de função constante e se caracteriza por você ter sempre o mesmo valor para y, independente do valor que você atribua a x. Essas funções, quando representadas num plano cartesiano, isso é do conhecimento da quase totalidade dos alunos que estão lá no curso de Cálculo 1, essas funções, quando são representadas num plano cartesiano, elas têm por representação gráfica uma reta horizontal. Nesse caso aqui, essa reta horizontal ela passa por esse ponto aqui, ó, pelo ponto de ordenada de y igual a 5. Ela é uma reta horizontal passando aqui por essa constante em relação ao eixo vertical. Por que a minha função tem essa representação? Pelo seguinte, é fácil, né? Porque nessa função, qualquer que seja o x, se você tomar um x negativo maior ou menor, tá certo? Se você tomar um x negativo maior ou menor, o y sempre é 5. Se você tomar x igual a 0, o y é 5. Se você tomar um x positivo menor ou maior, não interessa, o y é sempre igual a 5. Por isso que a representação gráfica dela é uma reta horizontal. Então, as funções constantes, que tem essa forma aqui, ó, y igual a uma constante, é um número real, elas têm como representação gráfica exatamente essa retazinha horizontal. Uma pergunta, qual é a imagem, certo? Qual é a imagem dessa função? Opa, errei aqui. Qual é a imagem dessa função aqui, ó? Uma pergunta aqui interessante, antes da gente falar na imagem. Augusto, isso aqui é exatamente uma função ou não? É. Como é que você sabe que é uma função? Porque veja aqui, qualquer que seja o x que eu tome aqui no domínio, o meu domínio é o conjunto dos números reais, qualquer que seja o x que eu tome ele positivo, tome ele negativo, tome ele 0, eu tenho apenas um y para ele. Tudo bem que o y é 5, mas eu tenho apenas um y. Quer dizer, cada x só tem uma imagem. É exatamente isso que caracteriza uma função. Outro detalhe, qual é a imagem dessa função? Ou seja, desses elementos aqui do conjunto de chegada, que é o conjunto dos números reais, quem é que efetivamente está servindo de correspondente para os elementos do conjunto de partida, para os elementos aqui, ó, que eu estou denotando aqui por x? Quem é? Apenas o 5. Aqui o meu x pode ser qualquer número, mas o meu y é apenas o quê? Apenas o 5. Essa função, ela tem apenas o 5 como imagem. Veja que ela é uma função dos reais nos reais. Mas aqui o y assume um único valor, 5. Apesar aqui você ter todos os números reais, você poder ter aqui números negativos, o 0, números positivos, mas o y assume apenas o valor 5. Ele não assume valor 4, valor π, valor menos raiz de 2, valor menos 300, valor 0, não assume. Assume apenas o valor 5. É por isso que essa função não é o quê? Não é sobrejetiva. Se você sobrejetiva, deixa eu escrever correto aqui.
a minha função não é sobrejetiva. Por que ela não é sobrejetiva, Augusto? Porque a imagem dela não é o conjunto B. Eu não uso todos os números reais, tá certo, para formar a imagem da minha função. Eles estão aqui, como por exemplo, esse 5 estava aqui, como por exemplo, lá no começo, aquele 4 estava lá, mas ele não foi utilizado como imagem. Aqui eu tenho 3, tenho 2, tenho π, tenho e, tenho raiz de 7, tem todos esses números, mas eu não estou utilizando, estou utilizando apenas o 5 como imagem. Por isso que ela não é o que? Não é sobrejetiva. Outra coisa, ela é injetiva? Essa aqui não é injetiva, de jeito nenhum. Por quê? Porque se você pegar x igual a 2, x igual a 6, os dois têm a mesma imagem. Não só os dois, qualquer x aqui tem a mesma imagem. Aqui, se você pegar x1 diferente de x2 no domínio, você sempre vai ter y1 igual a y2. Aqui o y é um só. Se você pegar 10, 15, 20, 30, menos 40, o y sempre é 5. Para ela ser injetiva, você teria que ter essa condição, e eu não tenho. Aqui, se você pega um x1 diferente de x2 no domínio, eu tenho um y1 igual ao y2 e não diferente, porque o y é constante. Então, a minha função aqui também não é o que? Não é injetiva. Essa função não é sobrejetiva, nem é o que? Nem é injetiva. Agora, uma curiosidade nessa função, que é uma função extremamente simples. Augusto, o que é que acontece com essa função quando eu vou atribuindo a x valores cada vez maiores e positivos? Por exemplo, eu vou fazer x aqui igual a 1 milhão. O meu y aqui vai ser igual a 5. Se eu fizer o meu x igual a 1 bilhão, o meu y vai ser igual a 5. Perceba aqui que por maior que seja o x aqui, ó, positivo que eu atribuo, já até saí da figura, né? Mas por maior que seja o x que eu atribuo aqui, o y é sempre igual a 5. Ou seja, nessa função, por maior que seja o x, o y não muda de valor. O y é sempre igual a quanto, hein? A 5. Vamos criar uma forma, tá certo, de representar isso. Vamos dizer que nessa função, por maior que seja o x, o y sempre será igual a 5. Como é que você vai fazer isso, Augusto? Como é que você vai representar? Primeiro eu vou dizer o seguinte: quando o x fica muito grande positivamente, certo? Eu não tenho como fixar um número, porque por maior que seja o número que eu escolha, tem um maior do que ele, né? E esse maior tem outro maior, e assim nunca para. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu x, ele está tendendo a mais infinito. O que é isso, Augusto? O meu x está ficando cada vez maior, ou o meu x está ficando tanto maior quanto eu queira. Aqui, ó, quando o x vai para mais infinito, ou seja, ele fica tão grande quanto eu queira, certo? O meu y não muda de valor, o meu y fica sempre igual a quanto? Em a 5. Eu vou escrever isso assim, ó, o limite, tá certo? Da minha função, certo? Minha função aqui, né? Y igual a 5, eu vou chamar minha função aqui de f de x só, né? O limite de f de x, quando o x tende a mais infinito, preste bem atenção aqui, a mais infinito, isso é igual a 5. O que é que esse símbolo aqui quer dizer? Por enquanto isso é um símbolo, depois vai ser uma operação, vai ter uma definição bem bacana, é porque eu estou tentando fazer a introdução dessa ideia intuitivamente, depois a gente formaliza isso. O que é que eu estou dizendo aqui? Quando o meu x ele se torna muito grande positivamente, quando você vem com valores cada vez maiores aqui, tá certo? O meu y ele é fixo, ele é igual a quanto, hein? A 5. Então eu vou dizer que o limite dessa função, quando o x vai para mais infinito, é quanto? É 5. A mesma ideia eu posso usar aqui para a esquerda, né? Para a esquerda. Quando o meu x ele fica muito grande em tamanho, em módulo, mais negativo, o meu y vai para onde? Como a função é constante, o meu y vai sempre continuar sendo igual a quem? Diga aqui para mim, igual a 5. Como é que eu poderia representar isso? Um valor muito grande positivo, mais infinito. Um valor muito grande em módulo mais negativo, eu vou chamar de menos infinito. Então eu posso dizer que o limite dessa função aqui, quando o x vai para menos infinito, é igual a quanto? Em a 5. À medida que você avança com o x nesse sentido,
ou à medida que você avança com o x nesse sentido, o seu y, ele é sempre igual a quanto? Sempre igual a 5. Isso aqui vai ser feito de forma mais organizada, de forma mais formal. Aqui eu estou tentando me aproveitar do exemplo para ver se você começa a sentir um pouco dessa linguagem. Não se preocupe, tá certo? Se você não está entendendo isso, se você não está compreendendo de forma clara o que é isso, porque aqui eu estou, na verdade, me preocupando em tentar passar a ideia para você. Depois a gente vai formalizar e vai organizar esse conceito. Mas a ideia é dizer que o meu x está ficando muito grande positivamente, e aqui o meu x está ficando muito grande em módulo, só que negativamente, para o lado de lá. Nessas duas situações, aqui ó, no gráfico, tanto para cá como para cá, o meu y é sempre igual a 5. Tranquilo? Coloquei aqui uma outra função, também ensinada lá, vista lá no ensino médio. Essa função aqui, ela é chamada de função afim, certo? Função afim, ou função polinomial, certo? Função afim ou função polinomial do primeiro grau. É uma coisa importante. Função não tem grau. Função não tem grau. Você não pode chamar função do primeiro grau, porque a função não tem grau. Quem tem grau é o polinômio associado à função. Perguntar assim, função seno de x, qual é o grau dela? Não tem, né? Função logaritmo de x mais 2, qual é o grau dela? Não tem grau, a função não tem grau. Quem tem grau é o polinômio, que pode estar associado à função. Então, se você quiser chamar isso aqui de primeiro grau, você tem que usar a expressão polinomial, função polinomial do primeiro grau. Essas funções aqui, elas têm essa estrutura aqui, ó, y igual a mx mais n, né? Onde esse m aqui, esse m, eu vou fazê-lo diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, são números reais. Mn são números reais. Mn, eles são números reais. Agora, o m, ele é diferente de zero. Porque se ele for zero, esse termo desapareceria, você voltaria a ter a função constante. E eu não quero analisar mais aqui a função constante. Então, essa função é chamada de função polinomial do primeiro grau. Aqui tem um exemplo para ela, né? Y igual a 2x menos 10. Nesse caso, o meu m é 2, ó, o meu m aqui é 2, e o meu n aqui é quanto, Augusto? O meu n é 10. Vou dizer uma coisa a você, certo? Essa função y igual a mx mais n, com mn reais, e o m diferente de zero, elas têm sempre, no plano cartesiano, como representação gráfica, uma reta, né? Eu estou dando esse resultado pronto para vocês. Depois a gente pode até, mais adiante, mostrar que efetivamente isso é uma reta. Mas nesse primeiro momento, eu estou dizendo a vocês que a representação gráfica dessas funções, se elas estiverem definidas dos reais nos reais, ou seja, x é qualquer número real, e o y também pode ser qualquer número real, essa função ela tem como representação gráfica uma reta. Se a representação gráfica dela é uma reta, para desenhar essa reta, para criar, para construir essa reta no plano cartesiano, eu vou precisar apenas de dois pontos distintos. Em dois pontos distintos, eu consigo a representação gráfica. Eu vou pegar dois pontos bem fáceis. Um ponto muito fácil aqui é onde a reta corta o eixo dos y. Ela corta o eixo dos y em x igual a zero. Então, se você quiser saber aqui onde é que essa função, a sua representação gráfica, intercepta o eixo vertical, faça x igual a zero. Se você fizer x igual a zero, aqui é uma conta fácil de fazer, você vai ter 0 menos 10, vai ter menos 10 aqui, então o y, tá certo? Aqui ele é menos 10. Então a minha reta, ela passa por esse ponto. Vocês já devem ter visto que tem um outro ponto também muito simples de determinar. É quando a representação gráfica vai cortar o eixo do x. Só que onde corta o eixo do x, o y é igual a zero. Agora você vai zerar isso aqui, ó. Você zerando isso, preste atenção aqui comigo, né? Você zerando isso, 0 é igual a 2x menos 10. Fazendo essa continha, 2x igual a 10, x é igual a quanto aqui, hein? A 5. Então, aqui nós vamos ter a minha representação gráfica passando por esse ponto, o ponto de abscissa 5. X é 5, y é 0. Todo ponto aqui tem duas coordenadas, viu?
Esse ponto aqui, 5 é o x dele, o y dele é 0. Aqui, ó, menos 10 é o y, o x dele é 0. Então, você teria aqui exatamente uma reta passando por esses dois pontos aqui. Então, essa minha função, a sua representação gráfica seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Seria uma coisa desse tipo. As funções polinomiais de primeiro grau, a representação gráfica delas serão sempre retas. Agora, uma coisa interessante. Essa minha reta aqui, essa minha função aqui, ela é uma função que nós diríamos que ela é estritamente crescente. Estritamente crescente. Você olhando para a representação gráfica, você vê que essa representação gráfica aqui parece uma ladeira que está crescendo, né? Está aumentando. Só que, do ponto de vista matemático, essa não é a definição de algo que é estritamente crescente. A minha função é estritamente crescente pelo seguinte: aqui, à medida que o x vai aumentando, por exemplo, aqui em x igual a 5, o y é 0. Se você pegar x igual a 6, o y já é maior. Se você pegar x igual a 7, o y já é maior ainda. É só você verificar aqui. Se você pegar x igual a 8, o y é maior ainda. Nessa função, quanto maior é o valor de x, maior é o valor de y. Quando uma função tem dentro do seu domínio, de uma parte do seu domínio, de um subconjunto lá do seu domínio, essa característica, à medida que o x aumenta, o y também aumenta, nós dizemos que ela é uma função estritamente crescente. Essa é a minha função, ela é estritamente crescente. Isso pode ser dito da seguinte maneira: se x1, tá certo, e x2 são dois pontos do domínio da minha função, ou de uma parte dele, se x1 for maior do que x2, isso implica que y1 é maior do que y2. Quando isso acontece, a minha função ela é estritamente crescente. Vocês já devem estar imaginando que ela também poderia ser estritamente o que, Augusto? Estritamente decrescente. Ou seja, você poderia aumentar o x e o y diminuir. Aqui, à medida que eu aumento o x, o y ele também aumenta. Nesse caso aqui, quando isso acontece, nós dizemos que a nossa função ela é estritamente crescente. Se ocorrer o contrário, ou seja, se para pontos do domínio você tiver x1, eu vou deixar maior do mesmo jeito, x1 maior do que x2, mas isso me levar a y1 menor do que y2, aí nós vamos dizer que a nossa função naquele intervalo é estritamente o que em decrescente. Essa minha função aqui, ela é estritamente crescente. À medida que o x aumenta, o y também vai aumentando. É possível provar que nessas funções aqui, nas funções polinomiais do primeiro grau, essa condição acontece quando m é maior do que 0. M é esse número aqui, ó. No meu caso aqui, o m é igual a quanto, Augusto? O m é igual a 2. Quando o m é um número positivo, você tem ela estritamente crescente. Quando o m é negativo, certo? A sua função ela é estritamente decrescente. Essa aqui que eu coloquei tem m igual a 2, a minha função ela é estritamente crescente. Daqui a pouco eu mostro a vocês isso, né? Porque quando esse m é positivo, ela é estritamente crescente. Quando o m é negativo, ela é estritamente decrescente. Esse m, ele pode ser chamado, haja vista, que ele vai determinar se a função ela tem um comportamento estritamente crescente ou tem um comportamento estritamente decrescente, ela pode ser, esse m ele pode ser chamado, tem vários nomes, né? Ele pode ser chamado de taxa de variação. Ele mostra a taxa de crescimento, apesar de que também pode ser de decrescimento. Ele mostra como é que a função se comporta em termos de comparação da variação de y em relação à variação de x. Quando você varia o x, qual é o comportamento da variação do y? Ela dá a variação da função, por isso que ela é chamada de taxa de variação. Na geometria analítica, a gente chama, às vezes, esse rapaz de coeficiente angular. Uma vez ou outra aqui na aula pode escapar. O coeficiente angular da função polinomial de primeiro grau. Eu estou falando daquele m ali, mas eu vou tentar me policiar aqui e chamar esse rapaz de taxa de variação.
que é geralmente como nós chamamos aqui dentro do estudo de cálculo 1. Outra coisa interessante sobre esse rapaz aqui, é que em algumas situações, certo? O valor desse m coincide com a tangente trigonométrica desse ângulo aqui, ó. A nossa representação gráfica, ela forma um ângulo θ aqui com o eixo horizontal. E em algumas situações, esse m aqui ele coincide com a tangente trigonométrica de θ aqui. Quando você tem o eixo do x e o eixo dos y numa mesma unidade, a unidade que você está usando aqui, a mesma unidade de comprimento que você está aqui, realmente isso acontece. Certo? Se você desenhar lá o gráfico, pegar esse ângulo e tirar a tangente trigonométrica desse ângulo, você tem o valor de m, certo? Quando essa condição é satisfeita. Mas aqui a gente não vai se incomodar com isso não, a gente vai pensar no m como algo que me dá a variação do y, comparando-se com a variação de quem? Do x, a chamada taxa de variação. Agora, algumas perguntas interessantes sobre essa função aqui, Augusto. Primeiro, isso realmente é uma função ou não? É uma função, porque aqui, ó, qualquer que seja o x que você tome aqui, ó, se você tomar esse x, você só tem um único y aqui. Se você tomar esse x, eu tenho apenas esse y aqui. Se você tomar esse x aqui, eu tenho apenas esse y aqui. Eu estou me valendo da representação gráfica para passar essa ideia para você. Mas há uma demonstração matemática para isso. A gente mostra, certo, que escolhido um x aqui, pode-se mostrar isso matematicamente, eu tenho apenas um y aqui. Você não tem um x sem imagem ou com mais de uma imagem, né? O que caracteriza uma função. Outra coisa aqui, essa minha função, ela é sobrejetiva? Será que essa minha função é sobrejetiva ou não? Veja, essa é uma função dos reais nos reais. O que é que acontece aqui? Se você for tirar a imagem dessa função, você percebe aqui o seguinte, que os y aqui, ó, os y que você está utilizando como imagem, eles vêm lá de baixo, certo? Isso aqui é uma reta, não tem um começo nem tem um fim, tá certo? Por mais que você desça aqui, o y está servindo de correspondente para alguém, certo? Então, todos os y aqui, eles servem de correspondente para alguém, diferente dessa função aqui, ó. Diferente dessa, certo? Vamos caminhar aqui um pouquinho diferente dessa, onde apenas o 5 era a imagem aqui. Aqui não, ó, voltando aqui, ó. Aqui não, tá certo? Por mais que eu desça ou por mais que eu suba, qualquer y que eu tomo, ele está servindo de correspondente para alguém aqui. Então, a imagem é o conjunto dos números reais, ou seja, a imagem é o próprio contradomínio, é o próprio conjunto de chegada. Então, nesse caso, a minha função é uma função o quê? É uma função sobrejetiva. Essa função aqui é uma função sobrejetiva. E Augusto, ela é uma função injetiva também ou não? Ela é uma função injetiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é fácil de mostrar. Se você pega um y aqui, ó, você pega um y aqui, qualquer ele só é imagem de um único x, ó. Esse cara aqui só é imagem de um único x. Se você pega esse y aqui, ó, ele é imagem de um único x aqui, ó. Ele é imagem de um único x. Se você pega esse y, ele é imagem de um único x. Esse y aqui, ó, que é 0, ele só é imagem de quem? Só é imagem de 5. Lá no começo, vamos lá no começo. Quando você tem, certo? Quando você tem, ó, certo? Quando o y só é imagem, certo? De um único x, quando o y só é imagem de um único x, a minha função é uma função injetiva. Ou em outras palavras, se você pega um x1 diferente de x2, você sempre tem y1 diferente de y2. Nessa função polinomial de primeiro grau, isso sempre acontece. E a demonstração é muito simples. Olha para cá, ó. Se você pegar um x1 diferente de um x2, né? Como a sua função, ó, é y igual a 2x menos 10, ó, y igual a 2x menos 10, eu vou multiplicar aqui ambos os membros por 2. Quando eu faço isso, eu continuo tendo uma desigualdade. 2x1 é diferente de 2x2, se x1 for diferente de x2.
Ó, menos 10 aqui, eu vou somar menos 10 desse lado e do lado de lá, ó. Vou somar menos 10 de um lado, menos 10 do outro lado. Só que isso aqui vai ser quem, Augusto? Vai ser y1, né? Porque y é 2x menos 10, né? Então y1 vai ser 2x1 menos 10. É diferente de y2, isso aqui é um y2. Então daqui, partindo disso, eu chego a isso aqui, ó. É? Por isso que essa minha função, ela é uma função o que também, Augusto? Ela é uma função injetiva, tá certo? Ela é uma função injetiva, ou seja, para valores diferentes no domínio, eu sempre tenho imagens diferentes. Quer dizer, um y aqui só serve para um único x. Um y aqui só serve para um único x. Só é imagem de um único x. É por isso que quando você tem uma equação do primeiro grau, uma equação que é gerada a partir de uma função desse tipo aqui, ó, por exemplo, você tem 2x menos 10 igual a 14. Pode ter certeza. Essa equação só vai ter uma solução. Solução única. Por quê, Augusto? Porque a função que está dando origem à equação é uma função a função que está dando origem à equação é uma função injetiva. Função injetiva, o que é que acontece? Para cada y na imagem, eu tenho apenas um x lá no domínio. Então, por isso que a equação do primeiro grau só tem uma única solução. Depois eu vou mostrar funções que não são injetivas. Quando você monta a equação, você não vai ter necessariamente solução única. Olhe para cá, ó, certo? Olhe para cá. Se a gente fosse montar uma equação a partir dessa função aqui, ó, certo? Aí eu dissesse a você, qual é o valor de x quando y é 6? Qual é o valor de x quando y é 6 aqui, ó? Você teria duas possibilidades. Por que é que você tem duas possibilidades? Porque ela não é injetiva. Mas olhe para cá, ó. Se eu fosse montar uma equação a partir dessa função aqui, diz, ó, qual é o valor de x quando y é 7? Qual é o valor de x quando y é 7? Até fazer uma correçãozinha aqui, ó. Quando y é 7, você não teria dúvida, x é 3. Qual é o valor de y de x? Quando y for igual a 3, x é 2. Quando y é 1, x é quanto? É 0. Para cada y, apenas um x, porque a função é o que? Ela é injetiva. Então essa função aqui, ela é sobrejetiva, a imagem é o próprio contradomínio, e ela é injetiva porque elementos diferentes do domínio geram imagens diferentes. Por que é que essa função? Eu vou apagar aqui, depois eu recupero. Eu iria precisar desses limites para fazer aqui, mas a gente faz aqui já. Por que é que essa função aqui, ó? Por que é que essa função, a função polinomial do primeiro grau, por que é que ela é estritamente crescente quando m é maior do que 0? E ela é estritamente decrescente quando m é menor do que 0. Porque acontece uma coisa interessante, ó. Se eu partir daqui, nessa função, ó, se eu partir daqui, ó, x1 maior do que x2, vou fazer mais ou menos o que eu fiz ali. Vou multiplicar por 2, certo? Vou multiplicar por 2, e aqui é que está o pulo do gato. Tá? Como o 2 é positivo, ele não altera o sentido aqui da desigualdade. Se eu estivesse multiplicando por menos 2, aí iria inverter. Eu multiplico por um número negativo, eu inverto aqui a desigualdade. Como eu estou multiplicando pelo número positivo, eu não inverto a desigualdade. Outra coisa, quando eu subtraio, ou somo com um número negativo, tanto faz, eu também não inverto a desigualdade. Não inverto a desigualdade. Então, o que é que acontece? Subtrair 10 aqui, subtrair 10, ou somei com menos 10, tanto faz. O que é que ocorre aqui? Isso aqui é y1, isso aqui é y2. Ou seja, nessa função, onde esse rapaz é positivo, se você parte de x1 maior do que x2, você chega a y1 maior do que y2. Lógico, se esse número fosse negativo, eu iria inverter aqui e eu chegaria exatamente à situação oposta. É por isso que nessas funções polinomiais de primeiro grau, quando m é maior do que 0, ela é estritamente crescente. Quando m é menor do que 0, ela é estritamente o que? Estritamente decrescente. Agora, para fechar aqui essa função, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Nessa função, o que é que acontece com o x? O que é que acontece com o x
quando ele fica muito grande positivamente. Quando o x aqui, ó, tá certo? Ele vai assumindo o valor 1 bilhão, 10 bilhões, 50 trilhões. O que é que acontece com o y? Não sei se vocês vão notando. Como ela é estritamente crescente, à medida que você vai aumentando aqui o x, certo? O y também vai aumentando. Também vai ficando muito grande positivamente. Diferente daquela lá. Aquela lá eu aumentava, ela só ficava no valor. Aqui, à medida que o x aumenta, o y vai aumentando também. Nesse caso, eu posso dizer o seguinte, certo? Vamos ver se cabe aqui nesse cantinho, ó, certo? Só retomando, isso aqui o m é maior do que zero, aqui o m é menor do que zero. O que é que acontece aqui? Qual é o limite dessa função agora, f de x, essa aqui, quando o x vai para mais infinito? Em outras palavras, quando o meu x fica muito grande positivamente, o meu y fica também o quê, hein? Muito grande positivamente. O meu y vai para onde, hein? Para mais infinito. E qual é o limite, certo, dessa função quando o x vai para menos infinito? Quando o x fica muito grande, né? Deixa eu dar uma separada aqui. O x fica muito grande em módulo, mas negativamente. Ou seja, quando eu pego valores lá, ó, menos 10 bilhões, menos 50 trilhões, o que é que acontece com o y, com a imagem? Ó? Vai para valores também lá embaixo. Se eu andar mais para lá, ó, ele desce mais ainda. Então, esse rapaz aqui também vai ficando muito grande, muito grande em módulo negativamente. Isso aqui vai para onde? Para menos infinito. O que é que essas expressões procuram mostrar? Qual é o comportamento do meu y quando o meu x fica muito grande positivamente ou quando o meu x fica muito grande em módulo, mas o que? Mais negativo. Isso aqui, certo? Esses limites, isso aqui é um dos motivos principais do nosso estudo de cálculo. Eu não defini nada de limite, eu estou tentando passar uma ideia intuitiva para vocês se acostumarem mais com isso, depois a gente vai e formaliza. Nesses dois exemplos aqui, eu procurei mostrar exatamente o comportamento quando o x fica muito grande, né, para a direita, mais infinito, ou quando ele vai para menos infinito. Mas a gente pode fazer outras análises, outros estudos, certo? Então, resumindo aqui, certo? Conceito de função, traduzimos o conceito de função, imagem de uma função, funções injetivas e sobrejetivas. Quando as duas coisas acontecem, elas são bijetivas. Depois nós vamos tratar essas funções de uma maneira especial, elas vão ter uma coisa chamada de inversa, né? Depois a gente vai tratar disso aí. E falei um pouquinho sobre a função constante e a função polinomial de QN do primeiro grau. Nós vamos retomar mais essas funções, né? Mas nós já fizemos essa introduçãozinha aqui, tá bom?